A graça e a paz, irmãos, muito bem, culto de quarta-feira, 9/9/2020, e hoje eu vou ler Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16, e diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Muito bem. Recentemente eu tenho pensado nessa ideia que Paulo traz aos Filipenses: operai a vossa salvação com temor e tremor. O operai, ele vem de operação, de uma sequência, de um trabalho, de uma construção. E ele chama que nós devemos operar a nossa salvação, ou seja, nós devemos trabalhar a nossa salvação, construir a nossa salvação com temor e tremor. Duas coisas interessantes ligadas a Deus: temor e tremor. Nós já sabemos que temor não é ter medo, mas nós sabemos que tremor é sabedores da soberania de Deus, algo que nos treme por dentro diante da sua glória, diante da sua majestade, diante da sua glória. E quando eu penso, quando Paulo fala, operai a vossa salvação com temor e tremor, ele destaca 5 coisas nessa sequência do texto, pelas quais nós devemos observar para operar essa salvação com temor e tremor. A primeira delas, no verso 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala de obediência na presença e na ausência. Interessante que Paulo aqui, ele estava ausente por motivos diferentes dos nossos hoje. Paulo estava preso. E das prisões ele escrevia as cartas até os seus irmãos, chamando-os à obediência, chamando-os ao serviço a Deus, ao reconhecimento da soberania, do senhorio e da salvação em Cristo Jesus. Mas ele chama isso de uma forma muito interessante: assim como sempre obedecestes, tanto na minha presença, quanto mais agora na minha ausência. E eu achei interessante essa coisa de operar a salvação com temor e tremor nesse tempo, nesse versículo, porque agora, de uma forma muito interessante, nós estamos ausentes, nós estamos distanciados, mas a palavra de Deus nos chama que devemos ser obedientes da mesma forma. O fato de eu não vir congregar ao templo, o fato de eu não estar em constante contato com o pastor ou com o meu líder, não me dá o direito de me tornar uma pessoa desobediente. Ao contrário, me chama a obedecer a Deus de forma mais severa, de forma mais pessoal, de forma mais íntima com Ele, porque agora, de uma certa forma, não existe aquela fiscalização que, entre aspas, a igreja promove ao nos chamar, ao fazer a manutenção. Agora, cada um por si, agora cada um deve olhar se está de pé, e se estiver de pé, deve cuidar para que não caia. Então a obediência, ela é necessária tanto na presença quanto na ausência, e muito mais na ausência. É o momento da gente operar com temor e tremor a salvação que nos foi dada. Operar com tremor e temor aquilo que Deus tem colocado sobre nossas vidas. No versículo 13 tem uma segunda coisa: porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera o querer e o efetuar.
Incrivelmente nós somos chamados das trevas, fomos chamados da perdição, fomos chamados do reino perdido, jazido em trevas, comandado pelo inimigo. Mas a palavra de Deus diz que Deus coloca dentro de nós um querer de encontrá-lo, de se santificar, um querer de ser salvo de eternidade. E Ele coloca dentro de nós não só o querer, mas também Ele vem e executa o efetuar. E esse efetuar aqui que Ele chama, vem mesmo parecido com o operai. Agora, a primeira proposição de Paulo é que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Agora ele chega à conclusão que Deus é quem faz esse efetuar em nós. O que temos então é que abrir nossos corações, abrir nossas vidas e servir a Deus de forma que Ele possa fazer coisas em nossas vidas, operar em nossa vida, transformar nossa vida, dirigir a nossa vida. É Ele que efetua todo plano sobre nós. Seus planos não podem ser frustrados. Somos frutos do plano de Deus. Nós somos o querer de Deus, a vontade de Deus, a sua boa vontade, diz Paulo. Então o que precisamos é tão somente deixar com que Ele opere em nós essa salvação. O nosso dever é estar com temor e tremor diante dEle, e o dEle é de efetuar cada dia esta obra maravilhosa em nossas vidas. A terceira coisa no verso 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo chama os filipenses a ter uma vida equilibrada. Incrivelmente, ele convida a essa vida equilibrada, chamando a atenção que devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aqui abrange todos os aspectos do nosso dia a dia, das nossas reclamações, das nossas iras, das nossas incompreensões, do nosso egoísmo, das nossas pessoalidades, da nossa falta de capacidade de entender, da nossa falta de capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas Paulo chama, devemos operar essa salvação com temor e tremor, sendo equilibrados, mantendo a nossa vida conforme aquilo que Deus nos chamou. Nem mais nem menos, mas conforme aquilo que Deus nos chamou. Tantos têm se perdido, tão somente porque perdem-se da vida a qual Deus os fez, os chamou, os programou. Cada vez que você, filho de Deus, cada vez que você que tem plano de Deus sobre sua vida, se esquece de ser equilibrado e começa a viver uma vida que não é a que Deus planejou, costumeiramente você encontra o desfavor desse tempo, desta vida, do curso natural da existência. Mas Paulo chama: façam as coisas sem murmurações, façam as coisas sem contendas, ou seja, sejam equilibrados no caminho que Deus propôs para você. Mantenha-se de pé naquilo que Deus propôs para você. Seja sábio, encontre e efetue a sua salvação com equilíbrio, com temor, com tremor. E uma quarta coisa, no versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Uma quarta coisa pela qual Paulo chama que nós devemos observar para operar a nossa salvação com temor e tremor, é que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus devemos ser inculpáveis. Olha que coisa absoluta, grande, complexa e difícil. Eu deveria viver uma vida inculpável, irrepreensível, sincero, diante de Deus sempre, no meio de uma geração do mundo que está corrompido e que é perverso. E nessa geração, nesse mundo corrompido e perverso, eu devo resplandecer como astros no mundo, ou como luz. Ou seja, Paulo, ele parafraseia as palavras de Jesus Cristo: nós somos a luz do mundo, que em nós não deve ser encontrado escândalo.
Então, mais do que nunca, devemos operar nossa salvação com temor e tremor, de uma forma que nós sejamos encontrados aptos para o reino de Deus, inculpáveis, irrepreensíveis, sinceros, de acordo com aquilo que Deus propôs para nós, de acordo com aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Mas muitos de nós se perdem nesse tempo, esquecendo-se de operar a salvação com temor e tremor, se entregam. Aí, ao invés de resplandecer neste mundo como aço, como luz, se mistura com o mundo, age como o mundo, faz coisas que o mundo faz, pensa como os ímpios, e acabamos vivendo como ímpios, nos deleitando nos prazeres desse tempo, dessa geração corrompida e perversa. Efetuar a salvação com temor e tremor é também manter uma vida de testemunho, é também manter uma vida na presença de Deus, é também manter o coração limpo, manter os desejos da alma voltados para Deus, pensando nas coisas que são de cima. Evidentemente que Ele nos ama e nos ama com amor incondicional, sobre-humano, mas nos cabe viver como filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos viver como tais, irrepreensíveis. Agora, incrivelmente, além de vivermos repreensivelmente, ainda não aceitamos ser repreendidos. Aliás, já dizem por aí, quer testar a presença de Deus na vida de alguém, repreenda-o. Costumeiramente o ímpio não aceita a repreensão, ou ele argumenta, ou ele arruma desculpas, ou ele agride. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está apto para ser repreendido. Aliás, Provérbios diz: repreende o sábio, ele te amará mais ainda. Sincero, com sinceridade na vida. Quarto lugar, então, nós devemos viver como filhos de Deus inculpável, porque Ele opera em nós essa salvação tão gloriosa, tão espetacular, que o mundo não pode ter. Ele opera em nós essa libertação de luz. Devemos então operar essa salvação com temor e tremor, sendo filhos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Em quinto lugar, no versículo 16, Paulo diz aos Filipenses, aliás: operai a vossa salvação com temor e tremor, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão, retendo a palavra da vida. Incrivelmente, mas o que nos sustenta é a Bíblia. Incrivelmente, o que nos sustenta é a palavra de Deus revelada e escrita, trazida até nossos dias para o nosso conforto, trazida até nossos dias para o nosso deleite, trazida até nossos dias para parâmetro de como devemos viver. Ora, talvez uma das formas mais magistrais de efetuar, de operar a salvação com temor e tremor, é viver segundo a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é crer na palavra de Deus, é saber o que a palavra de Deus tem para mim, tem para você, obedecer. Mas quantos têm sido rebeldes à palavra de Deus? Incrivelmente, mas olhe para o seu coração. Quando você resiste à igreja, quando você resiste ao ministério pastoral, ao ministério das lideranças, há muito você já vem resistindo à palavra de Deus, porque ela é clara, ela é óbvia, ela traz vida, ela traz liberdade. Aliás, Pedro, no momento de revelação suprema, diz: para quem iremos nós, ó Jesus, ó Mestre, se tu tens as palavras de vida eterna? Então a Bíblia, por mais dura, por mais difícil que seja, nós temos uma absoluta certeza, é nela que se encontram as palavras de vida. Então, ora, se você quer operar a sua salvação com temor e tremor, chegou o momento de reter a palavra da vida e encher nossos corações daquilo que Deus quer. Operando então a salvação, a nossa salvação com temor e tremor, sendo agradáveis a Deus, numa geração que possa brilhar, ser luz, no meio de um povo tão corrompido e perverso. Jesus Cristo te chama para a tua salvação,
para que ela seja operada diante de Deus, diante do trono, diante da majestade de Deus, todos os dias da sua vida. Que Deus chame você à sua boa vontade, aos seus planos, à sua eterna e gloriosa salvação. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu abençoo cada vida, Deus. Toma, Deus, na tua presença, toma diante de ti, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém.